Iremos resolver aqui a questão do, do capítulo de aplicações de derivação, os primeiros exercícios que tem. Ele é o projeto aplicado do cálculo do arco-íris. Então vamos ler aqui o enunciado dessa questão e a gente vai desenvolver um pouco ela. A figura mostra um raio de luz entrando numa gota de água esférica A, pelo ponto A, né? Então esse raio de luz aqui entra pelo ponto A, parte é refletido, parte entra refratando. Então ele diz que observe que a luz refrata em direção à reta normal AO. Então ela refrata aqui em direção a essa reta, né? Aqui no caso tem uma tangente aqui, né? E ela está refratando para esse lado aqui, ó, pro lado da reta normal. A lei de Snell afirma que o seno de alfa será aproximadamente 4/3 de seno de beta. No caso é o seno de alfa igual a K seno de beta, com K aproximadamente 4/3 para o índice de refração da água. Em B, uma parte da luz passa através da gota, parte da luz passa, então isso aqui, ó, a luz entra por A, segue o caminho a B, parte dela sai para fora da água, mas parte dela é refletida para dentro. A mesma coisa ocorre com C, parte dela sai para fora, parte é refletida, mas a gente quer analisar a parte que sai para fora, tá? O ângulo de desvio d alfa é a quantidade de rotação no sentido horário sofrido pelo raio que passa por esse processo de 3 etapas. Esse d alfa aqui, então. Então observe que a luz entra aqui, por esse ponto aqui, que é 0 graus, né? E aí ela sofre uma rotação saindo por esse ponto aqui, ó. Então ela chega aqui, passa por esse processo, sofre uma rotação de d alfa, tá? Sofre essa rotação aqui. Aqui não ficou muito bonito, né? Mas essa partezinha aqui, né? Sofremos essa rotação aqui. Em sentido horário, porque ela rotacionou no sentido horário, né? Ela entrou aqui e se rotacionou para cá. Certo? E o d alfa, fazendo uma geometriazinha aqui, que a gente não vai fazer, ele já dá. Então o d alfa é uma função, né? Vai ser π mais 2 alfa menos 4 beta. E ele pede para minimizar esse desvio aqui. Qual que é o menor desvio que essa luz pode sofrer, né? Ela pode entrar com tal ângulo aqui, com ângulo, aqui no caso ele constrói do raciocínio através do ângulo alfa. Então ela entra aqui, né, com certo ângulo de 0 graus, né? Sofre toda essa rotação e ele quer esse alfa aqui, né? O alfa que vai minimizar esse desvio aqui, né? Qual que é o menor ângulo que ele consegue sair daqui, né? O que a gente vai analisar aqui para resolver esse problema, para minimizar essa função aqui, vai ser reescrever esse beta aqui em função de alfa, para que a gente consiga trabalhar. A gente chega aqui por essa coisinha que eu tinha dado, essa relação aqui, que seno de beta é igual a 3/4 do seno de alfa. Então o beta ele vai ser igual ao arco seno o arco seno de 3/4 do seno de alfa. Vamos reescrever isso aqui então. π mais 2 alfa menos 4 arco seno de 3/4 seno alfa. Observe então vamos ver como essa função se comporta mais ou menos. Então observe que nesse primeiro ponto aqui, ó, vamos quebrar isso aqui numa função f de x, f de alfa, que vai ser π mais 2 alfa, e uma função g de alfa, que vai ser igual a 3/4 de seno de alfa, o arco seno, né, desse carinha aqui. Primeira coisa, o f de alfa aqui, ele vai se comportar como se fosse uma reta, né, passando por π. Então ele vai se comportar dessa forma aqui. Nada de especial, né?
Agora a gente tem que tomar um cuidadozinho com essa daqui. Então ele é uma função de arco-seno, né? 4 vezes esse arco-seno, então vai estar um pouquinho mais esticadinho. Vamos ver aqui o seu argumento aqui, né? Esse carinha aqui. Observe que esse valor aqui sempre vai ser menor do que 1, né? Já que a gente pode ver aqui, por exemplo, o seno de alfa, ele sempre vai ser menor do que 1. No caso, vamos colocar aqui menos 1, seno de alfa menor que 1, maior que menos 1 e menor que 1. Tá? Então, 3/4 seno de alfa vai ser menor que 3/4 e maior do que menos 3/4. Certo? Então, o que a gente pode tirar disso aqui? O arco do seno, então ele quer o valor, né, do ângulo do seno que vale, que está nesse intervalo aqui, né? Então vamos pegar os extremos aqui, né? Quando é 3/4 aqui. Então vamos pegar a calculadora, né? Para facilitar. Então aqui, ó. A gente tem o arco do seno de 3/4, vai dar 48 graus, mais ou menos. Então quando está aqui, ó, no caso tem função de alfa, né? Quando o alfa for... No caso, vamos deixar em função disso aqui tudo, tá? Só ficar facilitar aqui o processo. Então aqui quando for 3/4, né? Ele vai ser 48,4 graus, vezes 4, né? Vezes 4. E o outro, quando for menos 3/4, vai ser claramente o seu oposto. Então aqui está simétrico, né? Menos 3/4 vai ser menos 4 vezes 48,4 graus. Então ele age mais ou menos assim, tá? Então, teremos mais ou menos essa função. Vamos dar uma analisada aqui. Pegamos aqui as construções. Então observe que a gente fez aqui uma coisa diferente para dar uma simplificada. A gente construiu esse gráfico aqui em função de isso aqui como fosse o x, né? Então quando o x fosse 3/4, isso aqui daria esses valores aqui, né? E quando o x fosse menos 3/4, daria aquele outro valor. Mas claro que isso aqui era uma função, né? Como eu disse que eu ia fazer aquela mudança para simplificar esse desenho, ele era uma função em função de alfa, né? Então, no caso, esse valor aqui, ele estaria no... Seria o limite, né? Quando desse o seno de alfa desse 1, ele seria π sobre 2. E esse valor aqui seria 3π sobre 2, tá? Só para dar essa noçãozinha aqui, ok? Então a gente tem aqui, ó. Nesse ponto aqui, quando for 1, né? Aqui no caso está sendo os valores. Espera aí. Colocamos alguns pontos aqui. Então, ó, quando for 1, dava 6,28, certo? Que no caso desse gráfico aqui é o 4 vezes o arco de seno, tá? O arco de x. Quero que a gente tinha simplificado mais ou menos, o desenho tem que ficar mais ou menos essa figurinha, né? Já que a gente chamou esse carinha aqui todo de x, tá? Então ficaria mais ou menos essa figura aqui. Agora o real, né? O gráfico real, que no caso não mudando seria em função de x, aí realmente formaria uma função senoidal, né? Já que esses valores aqui, ó, iria ficar trocando aqui dentro, né? E não aqui, né? Formaria essa função senoidal. Então observe que o extremo, por exemplo, é no 1,57, que no caso era quando... Cadê?
era quando você fosse π sobre 2, e aqui o outro extremo, o mínimo na verdade, né, era no outro π sobre 2, tá? Então a gente tem aqui, ó, π sobre 2 dá 1,57. E o valor dele tem que dar 3,39, que no caso seria 48,4 graus em radianos, né? Opa, que no caso daria, então aqui, se eu não me engano, 180, né? Acho que é assim, 0. Que é o 4 vezes maior, né? 3,39, 3,37, mais ou menos isso daqui, né? No caso deve ter algum errinho aqui do valorzinho, tá? A gente pode ver aqui para aqui também, ó. Vamos ver se acertei. Que no caso teria que dar... isso aqui mesmo, 0,33, mas deve ter dado um pequeno desvio ali. Então essa aqui é a função, a carinha dela. E observe que ela não tem nenhuma limitação, né? Então esse gráfico aqui, né, do D, ele não teria nenhuma limitação de não ter algum valor real sobre esse gráfico. Então ele seria um gráfico, eu não sei qual que seria a cara dele, na verdade eu sei, né, que eu já tinha visto, mas ele seria algo desse tipo aqui. Mas tecnicamente eu não saberia, né? Mais ou menos isso aqui, eu não lembro direito, mas esse aqui seria o D em função do alfa. Ele não teria nenhuma limitação. Então a gente encontraria dois pontos, né? Um que seria um extremo aqui, e outro que seria um limite, um mínimo, e a gente quer o mínimo. Então essa é a ideia. Aí agora que a gente já analisou, o resto é fazer conta, né? A gente teria que, em primeiro momento, ter que derivar em função de alfa, essa função π mais 2α menos 4 arco de seno de 3/4 de seno de alfa. A gente teria que derivar essa função aqui e igualar a zero. E a gente teria os pontos críticos, tá? Então, aqui não tem muito segredo, vamos fazer só o início. Aqui, derivada dessa aqui daria 0, aqui daria 2, menos 4, vai multiplicar a derivada aqui dentro, que é 1 sobre raiz de 1 menos mais esse valor aqui dentro, né, o x aqui dentro ao quadrado. Aí isso aqui é uma função, né, então tem que usar uma regra da cadeia, uma função, duas funções compostas, uma função arco de seno e outra função seno de alfa, então teria que fazer uma regra de cadeia aqui, que daria cosseno de alfa, tá? Aqui é só usar as regras de derivação, no caso. E a gente pode melhorar essa equação aqui de alguma forma. Colocar 2, vamos isolar isso aqui, né? Vai dar... esse 4 aqui pode cortar. Opa. Então vai dar 3 cosseno de alfa, raiz de 1 mais 9 sobre 16 seno ao quadrado de alfa. Eu vou passar para o outro lado aqui. 1 mais 9 sobre 16 seno ao quadrado de alfa. Aqui é só... Opa. De alfa, certo? Vamos multiplicar os dois lados, elevar ao quadrado dos dois lados. 1 mais 9 sobre 16 seno ao quadrado de alfa, 9 cosseno ao quadrado de alfa. Vamos passar para o outro lado ali, ó. 16 seno ao quadrado de alfa, 9/4 de cosseno ao quadrado de alfa. Vamos isolar isso aqui. 1. Vamos multiplicar tudo por 4, na verdade, né? 4 igual a 9
cosseno ao quadrado de alfa por 4. Na verdade são 9, né? 9 menos 9, 4, né? Seno ao quadrado de alfa. Vamos multiplicar por 4 de novo? 16, 36, cosseno ao quadrado de alfa, menos 9, seno ao quadrado de alfa. Vamos juntar esses carinha aqui. 9, 4 cosseno ao quadrado de alfa, menos seno ao quadrado de alfa. Então, lembrando daquela relação, ó, a gente tem uma relação que fala que o seno quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, aqui no caso com o ângulo, né? Portanto, o seno ao quadrado de alfa, que é o seno ao quadrado de alfa, vai ser, que no caso é menos seno ao quadrado, né? Vai ser menos 1 mais cosseno ao quadrado de alfa. Certo? Eu sabia que havia alguma coisa errada, que eu já tinha feito antes. Aqui eu errei a derivada do arco do seno, tá? A derivada do arco do seno é isso aqui. É o menos x ao quadrado. E nesse caso aqui eu tinha usado mais. Então tem que corrigir isso aqui. Por isso que deu errado ali no final, que eu vi que tinha uma coisa errada. Então aqui, ó, é um menos, tá? Então vai ser menos, menos, menos. Aqui também é um menos, né? Um menos aqui. Consequentemente, terá um menos aqui. Aqui terá um mais. Vamos ir mudando aqui depois, né? Aí vai ter mudança aqui também. Então, olha, aqui seria um menos, né? Menos, aqui eu levei ao quadrado. Aqui também continua sendo menos. Aqui eu passei por outro lado, certo? Aqui vai ser um mais. Multipliquei todo mundo por 4, mas... Aqui eu continuo do outro lado, vai ser um mais aqui. Aqui vai ser um mais. Aí vai dar 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Então aqui fica 3, né? Cosseno ao quadrado de alfa. Vai ficar 9 vezes 3, né? 27 cosseno ao quadrado de alfa. Menos 9, certo? Então a gente vai ter 16, só deixa eu recapitular aqui, ó, 27 cosseno ao quadrado de alfa, menos 9. Aqui não é menos, aqui é mais, né? 27, aqui é mais 1, então aqui é um mais. Tá, acho que tá certo, né? Aqui vai ser então 7 igual a 27 cosseno ao quadrado de alfa. Portanto, a gente vai ter 7, 27 cosseno ao quadrado de alfa. O que vai nos dar... Vamos colocar aqui de um... Acabou o espaço, né? Vamos colocar aqui mesmo. Cosseno de alfa, portanto, é mais ou menos a raiz de 7... 27. Tá condizente, né? Tem um cosseno aqui, né? Já que esse valor aqui é menor que 1. Então vamos ver aqui. Então a gente vai ter 27, 7 dividido para 27, tira a raiz, 0,509. Então a gente quer o arco cosseno disso daqui, 1,036. O alfa, mais ou menos 1,036 radianos, minimiza essa função dx aqui. Vamos transformar isso aqui em graus, né? É vezes 180, né? Dividido para pi, se eu não me engano é isso aqui. 59,39 graus, aproximadamente
59,39, coloca 4, 59,4 graus, mais ou menos, né? No caso aí vai mudar um pouquinho, né? Porque vai ser 180 menos 59,4. O outro valor que daria certo seria o... Eita! Seria o 120,6. 120,6 graus. Então olha só que interessante. A gente encontrou aqui então a minimização desse desvio, né? E o que isso pode significar? Para tentar explicar aqui um pouquinho, a gente pegou o gráfico daquela função anterior, que era o gráfico do desvio, né? Que a gente tem aqui, ó. Essa função aqui de desvio, ó. Essa daqui. A gente pegou esse gráfico aqui, tá? Pra gente tentar brincar um pouco com esse resultado. Então observe que a gente derivou aquela função, derivou o desvio dela em relação ao ângulo alfa, e igualou a zero para achar a minimização ali do alfa, tá? O valor mínimo do alfa que cria um desvio mínimo, certo? E esse desvio foi mais ou menos aqui com 1.36, né? 1.036. Então ele está mais ou menos aqui um pouquinho para o lado. O que seria a derivada, né? A gente tem aqui um desvio médio, ó, em relação ao alfa, que a gente calcula, né? Vou colocar um outro ângulo, né? Pela tangente desse θ aqui, né? A tangente desse θ mostra como o desvio aqui tá... como que esse desvio está crescendo, né? Ou diminuindo em relação ao ângulo alfa. Então aqui, se a gente pegasse desvio média, ele teria que o desvio estaria crescendo com uma taxa média ali de algum valor até esse número aqui próximo do 2 aqui, né? Mas quando a gente pega essa taxa de desvio instantânea, a gente tem em cada alfa que tiver, a gente acha um desvio exato. E a gente achou que para alfa de aproximadamente 59,4 graus, e também, ó, tá vendo que o simétrico aqui, né, o 1.036 era o máximo, né? Então tinha que tomar esse cuidado aqui que eu não tomei, mas já avisando aqui que tinha que dar uma analisada, né, nesses dois desvios e trocar os valores para achar o mínimo, para ver se eram mínimos, né, se eram os pontos, a gente achou os pontos críticos. Então a gente vê que para 59,4 graus o desvio, essa taxa de desvio aqui vai ser zero. Então quer dizer que para valores próximos o nosso desvio de alfa se mantém aproximadamente zero. Então tem um desvio nulo aí, né? Os raios não se desviam. Então para valores próximos de alfa que seja 59,4 graus, isso daqui fica intacto, né? Fica igual, fica com desvio de 138 graus. Isso aqui então com uma interpretação física, então só deixa eu colocar aqui, ó, o desvio para 59,4 graus de alfa é aproximadamente 138 graus, tá? Então isso aqui significa que para alfas perto desse valor não tem um desvio, os raios de luz saem na maioria pelo mesmo local, então saem tudo próximo daqui, né? Isso daqui cria o que? Uma sobreposição dessas luzes que estão saindo, o que faz com que seja mais luminoso, né? Porque vai ter várias luzes saindo no mesmo local aproximadamente, né? Já que o desvio vai ser aproximadamente zero em relação a esse ângulo. Então ele vai sair tudo próximo aqui, né? Que vai criar uma intensidade de luz forte. E é isso aqui que cria então a nossa intensidade de luz no arco-íris, né? Naquela cor primária, que seria o vermelho, né? Então aqui tem a cor primária, eu acho que é o vermelho, não sei. Então eles teriam essa intensidade aqui por causa desse resultado aqui.
porque eu desvio em relação ao ângulo que está de saída desse raio, né? Então ele entra aqui, aí ele percorre os 3 caminhos, e quando ele sai aqui, ele sai aproximadamente com o desvio tudo igual, tá? Então ele vai sair tudo próximos aqui, que cria intensidade. E essa interpretação, essa é a questão, exercício 1 no caso, são 4 etapas, 4 itens, e esse é um.